Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Vamos para a próxima tela, onde eu me apresento, né? Que eu sou o PCNP de Química, José Ricardo, não é isso? E agora nós vamos falar diretamente do nosso assunto de hoje, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza. Aí agora a gente vai para a nossa agenda do dia, que é o quê? Apresentar o Programa de Recuperação e Aprofundamento para Ciências da Natureza e possibilitar reflexões sobre a matriz de habilidades essenciais e o material Aprender Sempre. Então, nós vamos trabalhar em cima do material Aprender Sempre e das habilidades essenciais. E vamos também apresentar a estrutura formativa do programa e roteiro formativo da área de Ciência da Natureza do segundo bimestre. Agora, na próxima, aí, nós vamos falar dos pilares da educação, não é isso? Que é o currículo, foco em habilidades essenciais, os recursos didáticos, que são os materiais impressos e digitais. Nós temos a avaliação, diagnósticas formativas, a formação focada nos usos dos materiais e avaliações, o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, e a tecnologia, Centro de Mídias, São Paulo, continua apoiando a aprendizagem. Tudo isso voltada para o quê? Para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem, tá? Então, agora a gente vai para o primeiro momento, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza, em relação às matrizes de habilidades essenciais e o material de Aprender Sempre. Na próxima, agora, a gente vai falar os objetivos do programa. Primeiro objetivo, proporcionar aos estudantes oportunidades para que desenvolvam as habilidades essenciais para que avancem em sua trajetória escolar com sucesso. O segundo objetivo, apresentar estratégias que auxiliem o processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Agora, na próxima tela, nós vamos tratar das matrizes de habilidades essenciais propriamente dito. Aí vem lá, pandemia Covid-19, ocorreu a suspensão das atividades presenciais e modificação do tempo pedagógico. Em relação às suspensões das atividades e a modificação, o que a gente viu? Os impactos negativos na aprendizagem e a necessidade de garantir o que é essencial para que o estudante seguir a sua trajetória. Aí, através disso, o currículo em ação entrou, priorizando o quê? A matriz de habilidades essenciais através do material Aprender Sempre. Agora, na próxima, a gente vai continuar falando das matrizes de habilidades essenciais. Três tópicos importantes dela, né? O primeiro aí, trata-se de uma priorização do currículo paulista e do currículo oficial, currículo paulista ensino fundamental e o currículo oficial ensino médio, que cobre as habilidades e os conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. O que é? Garanta o quê? O aprendizado e a continuidade no avanço em sua trajetória escolar. O segundo, inclui habilidades essenciais, ano e série corrente e dos outros, ano e séries anteriores. Então, a gente sempre vai ver que no nosso Aprender Sempre, nós vamos estar puxando, às vezes, habilidades de outros anos anteriores. E o terceiro, a matriz orienta a produção do material didático de recuperamento e aprofundamento do Aprender Sempre, ou seja, do material que vai ser usado agora no segundo bimestre em Ciências da Natureza. Agora, na próxima, a gente vai conhecer o material Aprender Sempre na versão do estudante. Ciências da Natureza, vem o volume 1, ele está junto com o de Ciências da Natureza de Línguas e Matemática para o aluno, ele veio junto, tá? E para o do ensino médio, ele veio Biologia, Física e Química num caderno separado, tá? Agora nós vamos conhecer em relação ao material propriamente dito. Aqui, versão do professor. Isso aqui é um print, tá? Do caderno de Física, da situação de aprendizagem 1, das aulas 4 e 5. Que aí ela tem o quê? O iniciando, o desenvolvimento e a finalização. O iniciando, a finalidade.
conversa inicial com os alunos, levantamento de conhecimento, contextualização e apresentação dos objetivos da aula. Tem o desenvolvimento, orientações para o desenvolvimento das atividades, estratégias para organização dos tempos e dos espaços, intervenções pedagógicas e a finalização, que é a sistematização dos conteúdos aprendidos, verificação do objetivo da aula, desculpe pelo erro, e pontos de atenção para o encadeamento da próxima aula. Isso aí serve para qualquer versão, tanto de química, física e biologia. Isso aí é para vocês terem um breve conhecimento do material Aprender Sempre da versão do professor, para o ensino médio. Agora nós vamos apresentar na próxima tela do ensino fundamental do 9º ano. Situação de aprendizagem 1, um print também da aula 4, 5 e 6, que fala das influências da ciência e da tecnologia na vida humana. E aí quem tem um recado importante, né? A partir do 2º bimestre, as aulas do Centro de Mídias de São Paulo, de Ciências, 9º ano e 3ª série de ensino médio de Química, Física e Biologia, utilizarão o material Aprender Sempre. Então, nessas aulas nossas, a partir do 2º bimestre, que vão começar na semana que vem, a partir do dia 3, né, o início do 2º bimestre, elas vão ser baseadas no caderno do material Aprender Sempre, tá? Agora, na próxima tela, que nós vamos entrar, vai ser o segundo momento, que vai ser o quê? A estrutura das formações do programa de recuperação e aprofundamento para ciências da natureza e o roteiro formativo. Na próxima aí, então, nesse segundo momento, nós temos o quê? A estrutura de formação de ciências da natureza, SEDUC-EFAP, tá? Ou seja, 9º ano do ensino fundamental. Transmissão em um canal de ciência e natureza. Implementação do Aprender Sempre. Depois, professor com seus pares planejam a ampliação do material a partir das orientações transmitidas pelo Centro de Mídia de São Paulo. 3ª série do ensino médio. Transmissão em 3 canais, Física, Química e Biologia, que é a implementação do Aprender Sempre. E o professor, depois, com seus pares, planejam a aplicação do material a partir das orientações pelo Centro de Mídia. Isso aí teve início semana passada, dia 22, né? Uma introdução, tá? E a partir da semana que vem, porque acontece de cada 15 dias, nessa formação de vocês, ela vai ser dessa seguinte maneira. Quem trabalha com física, vai na hora do seu canal de formação para física. Quem trabalha em química, vai para o seu canal de química e biologia, idem. E ciências, vai para o canal de ciências, de acordo com os horários já estabelecidos pela própria SEDUC. Na próxima tela, nós vamos falar dos canais propriamente ditos, né? Que a gente fala os canais, e aí nós vamos ter alguns questionamentos em relação aos canais que estão colocados na próxima tela. Aí nós temos o professor Carlos, né? Que está fazendo o compartilhamento da tela com a gente, que ele sempre participa do nosso TPC. Aí nós temos os canais de formação, de recuperação e aprofundamento do 9º ano. Aí na 3ª série nós temos de biologia, de física e de química. Aí sempre acontece um questionamento muito grande entre os professores. Professor, e se eu trabalho no 3º ano com 2 conteúdos? Por exemplo, química e física, ou biologia e química, ou física e biologia, vice-versa. Qual canal que eu vou assistir? Aí você tem 2 opções, né? 2 sugestões. Naquele canal é onde você tem maior quantidade de aulas em relação a esse conteúdo do Aprender Sempre, ou uma outra sugestão. Você vai lá no repertório, né? Procura a programação da semana e lá vai estar as habilidades essenciais de cada conteúdo que você trabalha para você ver qual que é o foco seu, de maior interesse ou necessidade, para assistir, para poder apresentar essa forma. Aí tem professores que também trabalham no quê? No ensino médio e ensino fundamental ao mesmo tempo no 9º ano de ciência. Tem também essas 2 opções. E uma outra opção é que, vocês viram lá, que tem a reprise à tarde, né? Isso é uma sugestão. Você poderia assistir em relação a uma série de manhã e uma outra série à tarde, caso da sua disponibilidade. Não se esqueçam que isso é sugestão. Agora nós vamos no que é o roteiro formativo. É o que vai ser apresentado para vocês. O roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento é a especificação dos temas centrais
denominados eixos formativos, a serem abordados durante as formações de cada uma das sequências de atividades do bimestre. O roteiro pode ser acessado em... Aí tem o link para vocês acessarem o roteiro de recuperação. Aí na próxima tela nós vamos estar falando novamente dos objetivos do roteiro de formativo. Quais são os objetivos dele? São 3 principais objetivos. Apresentar um panorama das temáticas e metodologias que são indicadas nas situações de aprendizagem do segundo bimestre de todos os componentes curriculares da área de ciências da natureza. Ciências, física, química e biologia. E também ocorre também no de matemática, né? Agora nós vamos para o próprio eixo formativo. Para o segundo bimestre de 2021, o eixo formativo para ciências da natureza, nos anos finais e ensino médio, será a alfabetização científica. Na próxima tela tem interessante a colocação que veio. Olha lá, eles colocaram um livro, né? Vários livros empilhados, né? Para a gente destacar o assunto alfabetização científica, que pensaram o ensino em ciências dentro da perspectiva da alfabetização científica, é se afastar de um ensino cujo foco está somente em conceitos e métodos. Ou seja, na próxima tela vamos ter a explicação pontual de São Paulo de acordo que eles pensam em alfabetização científica, tá? Que é de acordo com Carvalho e Sacerão, que foi proposto em 2011. É preciso favorecer discussões e abordagem através de atividades problematizadoras que ressaltem as relações entre as diferentes áreas com o nosso cotidiano. Sendo assim, é fundamental que o ensino de ciências possibilite o diálogo entre conhecimentos, adventos tecnológicos e suas implicações para a sociedade e o meio ambiente, de acordo, voltando a falar, com Sacerão 2011. Na próxima agora, nós temos o esquema, né? Na próxima tela, um esquema que vai falar um pouquinho, um detalhe, né? Uma leitura, né, de reflexão, que fala sobre o quê? Ao analisarmos os pressupostos da alfabetização científica comum, um trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais das ciências naturais, buscamos recuperar e aprofundar a aprendizagem de conhecimentos e gerar condições para que os estudantes se tornem autônomos, engajados, conscientes e que possam transformar suas realidades, ou seja, a formação de nosso aluno, tá? Agora, na próxima aí, nós temos o quê? O exemplo, né? Que a gente fala um exemplo de um esquema, como que vai ser apresentado as situações de aprendizagem. Vão ser apresentadas 3 situações de aprendizagem, tanto para ciências como para biologia, física e química, todas voltadas para a alfabetização científica. Em cada uma das sequências de atividades, iremos nos aprofundar no eixo estruturalmente da alfabetização científica. Cada situação dessa, tanto a 1, a 2 ou a 3, ela é composta de 6 aulas. Então, no final, vocês vão ter 18 aulas a apresentar para os alunos quando se encerrar o Aprender Sempre, volume 2. Então, vão ser 6 aulas na situação 1, 6 aulas na situação de aprendizagem 2 e 6 aulas na situação de aprendizagem 3, tá? Tanto para ciências como para biologia, física e química, tá? Agora, na próxima aí, tela, nós vamos ter o quê? O exemplo de percurso formativo do segundo bimestre, nono ano. Situação de aprendizagem 1. Radiação e suas implicações na saúde. Situação de aprendizagem 2. Transmissão de características hereditárias. Situação de aprendizagem 3. Hereditariedade e ideias evolucionistas. Isso para o nono ano, tá? A próxima tela nossa vai falar sobre a sistematização. O início da aplicação do material Aprender Sempre, pelos professores da sala de aula e pelos centros de mídias para ciências do nono ano e terceira série de Química, Física e Biologia a partir do segundo bimestre de 2021.
A segunda sistematização, início das formações em TPC específicas para a aplicação do material Aprender Sempre no dia 22 de abril, que vocês tiveram semana passada. Foi uma introdução. Com orientações para o desdobramento da pauta na escola, atividade de planejamento. E o terceira sistematização, que é o que é? O roteiro formativo, podendo ser acessado em roteiros, recuperação, ponto. Aí tem o link para vocês. Aí na próxima tela nossa, depois vem o quê? As referências, onde estão colocados todos os sites e links, onde vocês terão acessos e poderão acessar os materiais de acordo com a necessidade de vocês. E na última tela nossa, eu agradeço vocês pela participação, né, e pela presença, tá, de vocês no nosso TPC. Agora vocês vão para um breve intervalo e depois terão a continuidade da TPC formativo de Ciência, Natureza e Matemática com o PCNP Matheus e depois, logo em seguida, a terceira parte com o PCNP Carlos. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima formação nossa.
Bem, pessoal, bom dia, como que andam as coisas por aí? Tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou PCNP de Biologia na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Então, nesse bloco do ATPC, eu vou retornar com vocês um pouquinho a respeito desse termo que é alfabetização científica, tá joia? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o significado de alfabetização científica, ele muda um pouquinho dependendo do autor. Mas, em sua essência, o que corresponde à alfabetização científica vai corresponder à mesma coisa. Então, eu vou trazer dois autores para vocês, para tentar deixar um pouquinho mais claro o que seria essa tal de alfabetização científica e como ela influencia na nossa formação e também na elaboração de nossas aulas. O primeiro autor que eu vou trazer para vocês é Chassot. Então, segundo Chassot, o termo alfabetização científica representa o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Você pode estar se perguntando, mas que conhecimentos seriam esses? Então, para facilitar um pouquinho mais o entendimento, eu vou trazer um outro autor para vocês e a definição dele de alfabetização científica. Só que essa definição vai ser dada na forma de vídeo. Então, após o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre esse outro autor, tá joia? Vamos lá assistir, então? When I think of science, I think of a truly human activity. Something fundamental to our DNA. Something that drives curiosity. When you're a kid, you're born a scientist. What does a scientist do? We look up and say, I wonder what that is. Let me go find out. Let me poke it. Let me turn it around. This is what kids do. Kids that can barely walk, what are they doing? They're turning over rocks. They're plucking petals off of roses. They're exploring their environment through experimentation. That's what we do as human beings. So what do? We prevent that. We prevent these depths of curiosity from revealing themselves, even within our own residences. You know, we spend a year teaching our kids to walk and talk, and the rest of their lives telling them to shut up and sit down. What kind of environment is that? The goal here is not to make everybody a scientist. That's not the goal. What a boring world that would be. You want artists, you want musicians, you want novelists, poets. You want the rest of this. What matters is whether they're scientifically literate and maintain that literacy and that curiosity throughout their lives, no matter what becomes their profession. People think science literacy is being able to recite facts, and it's not that. It's a part of it, but it's not the main part of it. The main part is, how do you look at the world? Bom, pessoal, então retornando aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre esse vídeo que vocês acabaram de assistir.
Então, ele é uma ilustração de um trecho de uma entrevista dada por Neil Grace Tyson na década de 90 à revista Time. Então, para quem nunca ouviu falar ou não conhece, o Neil deGrasse ele é um astrofísico e ele é muito conhecido pela série Cosmos, na qual ele é apresentador. Esse autor, ele é tão bom e se expressa de maneira tão clara e tão leve, que eu também selecionei uma outra entrevista que ele deu no final do ano passado a uma emissora brasileira. Então, nesse outro vídeo que eu vou apresentar para vocês agora, ele fala da importância da ciência e da alfabetização científica para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Ele comenta um pouquinho também sobre algumas situações em que a alfabetização científica pode gerar conflitos com crenças ou dogmas, tá joia? E eu pensei que nesse contexto em que nós estamos vivendo, principalmente no que diz respeito às vacinas, essa entrevista seria muito oportuna para nós refletirmos um pouquinho mais sobre a importância da alfabetização científica e da ciência em nossas vidas. Bom, eu vou deixar agora a entrevista para vocês assistirem. Hello, Mr. Tyson. Hello. What did you want to be first, an astronaut or a scientist? Oh, a baseball player. Olá, boa noite e bem-vindos a uma noite muito especial. Uma história muito especial. Muito cedo, as estrelas apontaram o caminho dele. Tinha 9 anos quando embarcou numa viagem sideral sob a abóbada de um planetário. E essa viagem o levou, na idade adulta, a tornar-se o diretor daquele mesmo planetário. Astrofísico, dedicou a vida a ler as estrelas, mas não apenas isso, a traduzir essa linguagem cósmica para nós outros leigos. Tornou-se o cientista mais popular e influente do mundo, servindo à razão e ao progresso humano. Como divulgador científico, já respeitou a inteligência das crianças ao escrever livros infantis e se curvou à nossa ignorância adulta com generosidade e paciência. Em seu último livro, selecionou as pérolas de toda a vasta correspondência que já recebeu e editou um volume que é como uma seção de cartas. Respostas de um Astrofísico acaba de ser lançado no Brasil. No livro, Neil deGrasse Tyson responde com cuidado e clareza aos mais variados remetentes, de estudantes a presidiários, de soldados na guerra a pais ansiosos, de fãs a haters, e haters que também não deixam de ser fãs, não é? Alguns compartilham angústias, desesperos, outros esperança. Mas uma coisa está presente em todas as cartas e nesse livro inteiro: curiosidade. Todos movidos pela curiosidade. Então, que tal a gente começar esse programa com a cartinha que a gente acaba de receber de um jovem aflito, muito aflito, com o destino de seu planeta. Eu vou ler em inglês, aí vocês acompanham pelas legendas. Dear Mr. Tyson, I hope this letter finds you well and your loved ones as well, happy, well and safe. The main reason for my letter is that all I dream about is to become a scientist, as you are. My friends say I am a dreamer and that I should worry about a profitable career. I live in a very distant republic in a galaxy far, far away called Latin America. Here, in my homeland, science and scientists are going through very hard times in the past years. I still believe that most of my countrymen have plenty of curiosity, and as we are, Dr. Tyson, people that share with us the passion for asking questions, not taking notice if answers are hard to find. We'll keep questioning, right? We are, after all, citizens of the galaxy that bore one of the main inventors of aviation. For us, the first and main one, Santos Dumont. Our planes fly all around the planet. Our scientists are praised all over the world. However, budget cuts,
Fake news and narrow-minded leaders are doing harm to the Brazilian scientific community, despite our best efforts. So, here's my question. Do you think I should persevere and become a scientist even if my own government seems to reject the idea? Thank you for your kind attention. Very best and warm regards, your biggest fan, Pedrinho. Pedrinho means Little Pedro. Pedrinho. Yes, okay. Yes. What would you tell the poor boy? Yeah, I would say that, okay, I'm not close to the access to opportunity that may or may not exist in Brazil. So I cannot speak with authority about how that works. But what I do know is if you follow your love as a career, then several things happen. You will never understand the concept of vacation because if you're doing what you love, what does a vacation mean? So you always will think about what it is you do, what it is that attracts you. And that commitment enables you to rise up and become one of the best in the world at what it is you love. It's hard to become the best at something if you don't love it. So this love for science is clearly revealed in this letter. So I would say, ignore the people who say, do something else to make money. Ignore the people who are saying, no, this isn't good, and follow your passion. And I think that Neil and Pedrinhos, nowadays, Neils and Pedrinhos, they have such an incredible amount of sources of information that you didn't have, I didn't have. And is this necessarily good? And another thing, is our educational system dealing with this in a proper and honest way? Yeah, so I think the internet and the World Wide Web was a game changer with regard to people's access to information. So the good side of it is you have access to more information than ever before. By the way, when you and I were children, of course, we didn't have the internet, but I remembered having an encyclopedia. And for me, that was our generation's internet. You go into the encyclopedia and you get lost finding all this knowledge and information about the world. And even if you were looking for a subject, you might get distracted by some other subject that you had not intended to look up. And so you would grow in your curiosity just by opening the book. What has happened in the age of the internet is that any crazy idea, wrong ideas, misguided ideas, purposefully conceived misinformation is also out there. None of that was in your encyclopedia, right? There's not a whole chapter in your encyclopedia about Earth being flat, okay? Because learned people wrote these books. And so today you type in Earth and your choices are round Earth, flat Earth, donut Earth, and there's no way to distinguish them if you're going in there just completely open. So what schools, I think, need to include as a new item in the curriculum, in the syllabus, a new subject is distinguishing what is right and what is wrong in the information ocean that is out there. And it's not easy. If you see many websites that say this and many websites that say that, and you say, what do I believe? So science is not about how much knowledge can you pour into an empty vessel. Yes, some of it is about knowledge, but most of it is about learning how to ask questions about nature and knowing when an answer has reliability and authenticity to it relative to ones that do not. That takes training. And you can't expect adults with the internet thrown into their lap
to know how to distinguish it if that was never part of their official training in school. Some areas of human activity were being vilified lately before the pandemics, namely culture, activities, journalism, and science itself. Do you believe that after Corona, the after Corona times could see some kind of scientific renaissance? Yeah, I don't know. I'm never good trying to predict the future. So I can say that I would hope for that. All right. If vaccine comes out, it protects people and it's widely available and it's not expensive, or ideally it would be free, then we would restore people's understanding and confidence in what role vaccines play in public health. But not only that, the fact that people tend to turn to scientists when there are major problems that we face. And you're not going to go to a politician to solve these problems that have scientific solutions waiting to be discovered. And they relate to issues of climate and energy and health. You need leaders to know how to listen to scientists. It's nice if a leader were a scientist, but that might be unrealistic, the way politics works. But if you are going to become a leader and you ignore the advice of scientists, that's a disaster waiting to happen. Was this book Letters from an Astrophysicist? Because you get so much mail, it's an incredible amount. And I think it's almost impossible to deal with such an amount of demand, and the expectations of readers, they run really high. So was this a way of making an incredible lemonade out of so abundant and sour lemons? I happen to like lemonade very much, so I appreciate the reference. So there was a period of time when my email address and other contact information was publicly available. I have this body of letters those totaled maybe 500 letters. Then I said, well, this is kind of the same as that. This resembles this. This is too specific. And I culled it down to the 100 or 110, however many made that cut, about 100 letters that I thought were most representative of the range of people's curiosity. And for not all the letters got full creative attention. I would say yes or no, or check this out. But occasionally I give a much longer reply. And I said to myself, this reply, I put a lot of effort into this. Let me save this letter on the possibility that one day I will have all of these letters together as a book. And that's exactly what you have in your hand. Would you point out one specific letter that was the hardest one to deal with? Yes, yes. There's one far and away the hardest letter, okay? It is from a woman raising a 10-year-old son who is Orthodox Jewish, sending her son to Hebrew school. And one day, the son comes home from Hebrew school and says, I don't believe in the Bible. It's all fairy tales. I believe in science, and I believe in the Big Bang. And she says, where did you get this? And he said, oh, I was watching Cosmos with Neil deGrasse Tyson. I was like, oh, no. It took me a year because I wanted to make sure that I was doing right by her. By the way, her son is on the autism spectrum, okay? So the son needs things to be known and precise and right. So I said, instead of stressing whether or not the Bible is literally true with him, why don't you find the rituals that are common in Jewish traditions and have him celebrate those?
And in this way, you can invite friends, it becomes an occasion to gather together. And I said, she only has a few more years of influence on him. When he goes out on his own, you can't really control what he believes. And if he wants to believe that, recognize that science has objectively true answers and they conflict with his traditions, you can't control that after he leaves. So let's not worry about that. Let's worry about what you can control right now. And that is raising a healthy, intelligent, curious child who, by the way, can still embrace all manner of morality and civic conduct, even if he does not think that the universe was created in 6 days. Okay? Or that manna actually fell from heaven over in the Moses Exodus. So then I didn't know how she'd react. Later on, she wrote a letter back to me and said, "Thank you." I was like, oh my God. She thanked me and said that that she took the religious ritual angle and said, why don't we still have a bar mitzvah, okay, for you? As you know, it's the celebration of the child coming of age, basically becoming a teenager. And so we'll still have a bar mitzvah, invite all your friends, and this will be the ritual of the Jewish tradition, but you can still go on and think about the Big Bang and black holes and evolution. And in fact, I got an invitation. I couldn't attend, but I got an invitation to his bar mitzvah. I got an invitation to it. And I gave a public talk in the city where they live. And I invited them. This is after the book had come out. And I invited them. I read our exchange to the 2,000 people in the audience, invited her up to the stage. Turns out she's a school teacher. And I invited the son up, and the son smiled. And so it all ended well. But that letter took me a year to figure out how to navigate very sensitive waters, I think. But that single story brings so much hope for anyone who listens to it. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós teremos agora o intervalo de 5 minutos e, após ele, nós voltamos com a participação do PCNP Carlos, tá ok?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Como muitos pediram, né, no último ATPC da quinta passada, tá? Para falar um pouquinho sobre números racionais, sobre jogos, né? Eu não tenho muita coisa aqui, mas o que eu tenho, gente, eu vou mostrar a parte aqui e vou enviar para vocês, tá? Então, um tema muito importante aí para a gente trabalhar são os números racionais. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação rapidinho. Já vai aparecer para vocês aí. Ok. Então, pessoal, números racionais, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre os números racionais, né? Vou alterar aqui um pouquinho. Devemos ensiná-los como? Com que cuidados? Quais será que são as maiores dificuldades dos nossos alunos? Ô, gente, pela DE, né, a gente consegue ter algumas constatações, só que não são exatamente as mesmas que vocês têm aí nas escolas de vocês. Então, cada um nesse momento, tá, vai pensar, né, por que será que quase toda a avaliação externa, né, os meus alunos vão mal quando a gente trata de números racionais, certo? Será que eles têm grandes dificuldades de aprendizagem? Será que eles têm trauma de difícil superação? Será que vem uma coisa assim, ah, lá da infância dele, né? Ou pode ser até dos anos iniciais, né? Alguma coisa que ele não ia bem quando tinha número decimal, quando tinha fração. Pode ser um possível material inadequado em relação ao tema, né? Excessos, fragmentações, idas e vindas. Ou pode ser uma adequação às possibilidades de compreensão dos alunos, né? Então, gente, cada um de vocês tem uma realidade, cada um tem um público, né? Então, cada um vai pensar, né? O porquê os alunos têm tanta dificuldade quando a gente trata de números racionais, né? E olha só, habilidades essenciais. Em todos os anos temos habilidades essenciais ligadas, né? Ligadas ao tema números racionais. Então, gente, se a gente pegar aquele bloco das habilidades essenciais, tá? Desde o sexto ano até o terceiro ano do médio, nós teremos habilidades ligadas a números racionais. E se a gente for ver alguma questão em alguma prova, pode ser SAEB, pode ser SARESP, AAP, ADE, nós podemos constatar também um alto índice de erro, tá, nesse tipo de questão. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui e vai analisar, né, alguns pontos sobre os números racionais. Então, gente, vamos lá. Vamos para a nossa época de aluno, tá? Como era oferecido o trabalho com números racionais, tá? Como vocês aprenderam números racionais, tá? Bom, eu marquei aqui, gente, como eu aprendi, tá? Mas eu aprendi mais ou menos, né? Eu vou contar para vocês aqui uma história do que houve comigo, né? Principalmente em relação à matemática, né? Que eu era um ótimo aluno de matemática, entre aspas. Bom, enfim, vamos voltar ao tema aqui, senão aí eu começo a contar a história aqui, fui totalmente do tema. Então, gente, quando eu fui aluno, né?
como que eu aprendi os números racionais, tá? Estudava-se com temas separados, então era tudo dentro de caixinhas separadas. Então eu tinha uma aula sobre frações, aí eu ia ver parte todo, eu ia desenhar minha fração, eu ia fazer uma representação, aí tinha uma aula de números decimais. Eu ia ver operações com números com vírgula, né? Então, tinha uma ou várias aulas, né? Exatamente sobre representação de números decimais, né? E operações com números decimais. Aí tinha uma aula de porcentagem, né? Que estava lá na frente quando eu ia usar a regra de 3, aí que eu ia aprender porcentagem. Nas frações, né, eu tinha uma aula só de parte e todo e uma aula só de operações com frações, tá? Em nenhum momento, assim, do meu estudo, né, eu pude ver uma representação de parte e todo, né, junto com uma operação de frações, tá? Olha lá, como eu disse para vocês, né, explorar fração como um objeto quase que exclusivamente com a ideia de parte e todo e com apoio de grandezas contínuas, tá? É como eu disse para vocês. Fração para mim, gente, ah, eu tive em duas partes distintas. Uma parte era só parte e todo, outra parte a, a operacional, né? E outro ponto interessante, né? Que era explorado primeiro a escrita fracionária como pré-requisito para a escrita decimal. Então tinha aquele monte de fração, eu tinha que dar o nome de cada um, né? Que era pré-requisito depois para a escrita decimal. Então eu decorei muita coisa. Ajudou? Ajudou. Por quê? Eu tinha um repertório muito grande de informações. Mas será que eu conseguia aplicar isso numa situação problema? Bom, gente, como eu disse para vocês que eu ia contar uma história, né? Eu fiz o ensino fundamental aqui em São João, né? E na época, né, gente, início aí dos anos 90, tinha aquela coisa que tinha o vestibulinho, né, que a gente concorria a uma bolsa de estudos nas escolas particulares. E eu, gente, na oitava série, nossa, eu era um aluno muito bom, né? E eu ganhei uma bolsa em uma escola particular aqui em São João na época, né? E ganhei a bolsa, tudo, foi muito legal. Primeira prova que eu tive nessa escola particular foi uma prova de matemática. Eu nem estudei, eu pensei, poxa, eu sei muito de matemática, eu vou muito bem, né? E, gente, por incrível que pareça, primeira prova de matemática que eu fiz nessa escola particular, eu tirei 0. Sabe por quê? Caíram 10 problemas. Eu tinha um repertório muito grande, como eu disse para vocês que eu decorava muitas fórmulas, né? Eu montava assim aqueles cálculos com divisão, com prova real, né? Só que quando eu tive uma avaliação que tinha situação problema, eu não sabia aplicar nada desse repertório que eu tinha. Por isso que eu disse para vocês que eu era um ótimo aluno em matemática, entre aspas, né? Então, gente, como eu disse para vocês aqui, eu decorei muita coisa de frações, de números decimais. Eu fui ver a porcentagem totalmente fora, né? Quando eu fui ver a regra de 3, tá? Foi desse jeito que eu aprendi, né, a lidar com números racionais. Mas olha só
o que faltou para mim? Na época, eu nunca imaginava que eu teria uma representação fracionária, né? Que o mesmo número ele poderia ser escrito da forma decimal, tá? E o mesmo número poderia ser representado da forma percentual, que ele também tem uma representação gráfica, né? Aqui um desenho de parte todo, e ele também é representado na reta numérica. Ô, gente, deixa eu falar para vocês. A maioria das questões de avaliações externas, onde pede transformação de números racionais, tá? Os nossos alunos estão errando, né? Então, quando eu disse para vocês que eu aprendia tudo dentro de caixinhas, era isso que faltava para mim, tá? Compreender que o mesmo número ele poderia ter várias representações. E quando eu fui dar aula disso, né, eu trazia para os meus alunos alguns apoios, principalmente na parte monetária, né? Porque normalmente, né, a gente olha para o meu aluno lá e fala: poxa, esse menino aqui não sabe fazer cálculo, né? E de repente você volta um troco errado para ele e ele faz um cálculo mental lá e ele consegue realizar vários cálculos, tá? Então, gente, eu tinha assim mania de atrelar números racionais, né, com a aí monetário, né? Por exemplo, se eu tinha aqui um quarto, eu perguntava para eles, ó, você tem R$ 1, você vai dividir para 4 pessoas, cada uma recebe, aí todo mundo respondia, né? É R$ 1 para 4 pessoas, é 25 centavos. Como que eu represento 25 centavos? 0,25 reais. Aí eu mostrava para eles que tudo que eu fosse ler na forma de centavo, poderia ler também na forma de porcentagem. Por quê? Qual que é o princípio da porcentagem? Eu tenho algo inteiro, né? Que foi dividido em 100 partes, por isso chama porcento, é dividido por 100. E o nosso centavo, ele veio de onde? Ele tem a mesma ideia, tá? O que é um centavo? Né? R$ 1 eu dividi em 100 partes, cada partinha dessa vale 1 centavo. Então eu trabalhava muito com eles assim, que tudo que ele pudesse ler como centavo, ele poderia ler como porcentagem. Por exemplo, ó, 1/20, né? R$ 1 para 20 pessoas. Ah, beleza, R$ 1 para 10 pessoas daria 10 centavos. R$ 1 para 20 pessoas né? Dobrou o número de pessoas, então eles vão receber metade de 10 centavos, ou seja, 5 centavos. Como que eu represento 5 centavos? 0,05. Se eu leio como centavo, eu leio como porcentagem, 5%, né? Claro, gente, trabalhando também o monetário, trabalhando com folheto de mercado, né? Então isso ajudava um pouquinho na época que eu estava lá na sala de aula, né? Com sexto ano, sétimo ano, né? Até no ensino médio, passando essas dicas aqui, né? A turma gostava bastante. Então, gente, como eu disse para vocês, isso é uma constatação regional. Pode ser que lá na sua escola, né, o problema seja diferente, tá? Então, por isso que cada um deve adequar, né, ah, essas dicas com a realidade dos seus alunos, tá? Então, aqui fica uma dica que o que pega mais, né? O que
nós temos um índice de erro muito maior é quando nós temos essa mudança de representação. E olha só, comparando com os números naturais, por que será que os números racionais eles erram tanto e os números naturais eles vão bem melhor, né? Porque o número natural, ele tem uma função social, né? Ele aparece muito mais no nosso dia a dia, né? Ele tem hipóteses, né? De comparações, ele tem significados a partir do seu uso em situações problema, tá? E o número racional? Olha lá, as representações fracionárias são bem pouco frequentes hoje, né? Então, gente, na vida cotidiana, né? Na vida cotidiana, no seu uso, a gente vê o quê? Metades, terços, quartos, né? E o uso é feito mais por meio da linguagem oral do que das representações, né? Então, na cozinha, por exemplo, né? Em receitas a gente pega muito, né? 1,5 xícaras, meia xícara, 3/4 de xícara. Só que é mais por meio da linguagem oral do que das representações. Por isso até que muita gente erra a receita aí, né? Então, olha lá. Em compensação, as representações decimais são muito mais frequentes. Olha lá, a representação decimal, né? Ela está no nosso sistema monetário, tá? Ela está nas grandezas e medidas, né? Quando a gente tem massa, quando a gente tem distância, né? Então, as representações decimais são muito mais frequentes. Assim, olha, existe maior possibilidade de as crianças formularem hipóteses sobre as escritas na representação decimal. Por isso que é importante toda vez que a gente conseguir, né, trabalhar com o número decimal, se for um número fácil de representação, representar também na forma fracionária, né? Então, olha lá, vamos ver, né, algumas representações. Será que os meus alunos, observando essas imagens, eles concordam que nessas duas primeiras imagens aqui, né, cada cor representa meio, cada cor representa metade, ou nessa outra aqui que cada cor representa 1/4, né? Será que eles têm essa percepção? E olha só, a parte mais importante, será que eles têm a percepção de equivalência de frações? Será que eles conseguem ver que essa parte roxa aqui é metade dessa figura e que ela vale o mesmo que 4/8 da outra? Notem, gente, que é algo simples, né, de mostrar, de trabalhar com eles, né, e algo que dá muito resultado quando eles entendem, né, a, a equivalência de frações. Olha lá, meio é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8, que é a mesma coisa que 8/16, tá? Se os nossos alunos conseguirem compreender essas equivalências, gente, isso já é um ganho muito grande, né? Isso, a gente já pode trabalhar de outras maneiras, né? Por exemplo, ó, ênfase na equivalência de fração e não no MMC. Não que o MMC não seja importante, claro que ele é importante, mas será que o aluno consegue enxergar essa mudança quando ele faz o MMC, quando ele divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Será que ele compreende por que que eu não posso juntar? Por que que eu não posso fazer a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes? Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu vou trabalhar dessa maneira. Eu sempre falo para eles assim, falo: "Gente,
quanto que é 2 mais 2? É claro, todo mundo responde que é 4. Aí eu falo, depende. Se for 2 ovos mais 2 pedras, eu não vou ter nem 4 ovos nem 4 pedras. É a mesma coisa quando você faz uma adição de frações com denominadores diferentes, né? O denominador ele vai classificar se esse número é ovo ou pedra, né? Usando essa representação. E só que eu posso transformar, né, a representação de um número usando frações equivalentes. Olha lá, a ideia do NMC ela está implícita aqui, ó. Eu tenho denominadores 2 e 5, né? O mínimo múltiplo comum entre eles, né, é o 10. Ele está implícito aqui. Mas mostrar para o aluno o que é o mínimo múltiplo comum, ou seja, qual que é o menor múltiplo que é comum entre o 5 e entre o 2. Vamos pegar essa tabuada do 5, vamos pegar essa tabuada do 2 e vamos ver qual que é o menor número que se repete, tá? Achei que é o 10. Como que eu faço para transformar o número 5 em 10, né? Eu multiplico por 2. Mas para manter, né, o mesmo valor numérico, tem que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Qual o valor que multiplicado por 2 dá 10? 5. Mostrar para eles que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para manter o valor numérico. Olha só. Então, o mais importante aqui é mostrar para eles, pode até pegar a calculadora para mostrar isso, que 4/5 vai dar a mesma coisa que 8/10. Eu estou mudando a representação, eu não estou mudando o valor numérico. Que 5/2 dá a mesma coisa que 25/10. Que eu estou mudando essa representação. E quando eu faço essa adição aqui de frações, né, como eu brinco com eles, né, que eu transformo tudo em ovo, né, que o tipo do número está marcado pelo denominador, tá? Mostrar por que o denominador continua o mesmo e eu faço a operação com, né, o numerador, né? 8 mais 25 dando 33. Eu posso mostrar isso, né, desenhando, fazendo parte tudo, tá? É mais importante para o aluno, às vezes, compreender que eu tenho uma representação numérica diferente do que ele decorar algo que ele tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Não que eu não possa mostrar para ele também que isso funciona, que isso é um procedimento rápido e que pode ser útil para ele, tá? Mas o construir matemática, o construir esse conhecimento é muito importante. Então, gente, como eu disse para vocês, né, eu tenho aqui um material que eu vou mandar para os PCs, né, que aí vou mandar para vocês também, que é o dominó de frações, né? Então, eu recebi esse material em uma orientação técnica que eu fiz aí faz um tempinho, e ele está prontinho. Eu tenho ele já no Word, já, gente, prontinho para imprimir, para recortar, aí passar para os alunos, né? A hora que voltar aí o presencial, às vezes é interessante trabalhar com eles esse dominó. Então eu tenho aqui, né, a representação, um dos tipos, né, de dominó, né, a representação do parte todo com a representação gráfica, né, com o desenho. Vou passar aqui rapidinho que eu vou mandar o material para vocês. Tenho aqui a representação gráfica com a representação em porcentagem, tá? Que isso também, gente, quando eu trabalhei isso em uma outra orientação técnica, né? É muito legal que essa parte aqui, olha, quando eu tenho porcentagem para
o desenho, para a representação gráfica do parte todo, né? Dá um nó na cabecinha aí dos alunos e vira um desafio aí, né? Acertar. E eu tenho aqui, né? A representação fracionária com a porcentagem. Então, gente, eu vou enviar todo esse material aí para vocês. Bom, nosso bate-papo encerra por aqui. Espero que tenha sido útil de alguma forma, tá? E, gente, tem os nossos e-mails aqui, ó. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem aqui, olha, meu e-mail, carlos.souza02@educacau.sp.gov.br. Quem tiver aí mais jogos matemáticos aí na parte de números racionais, gente, manda para mim, por favor, tá? Porque aí eu vou compartilhar com todo mundo, né? Aí a gente pode até montar um drive, né? Onde eu passo o link para todo mundo e a gente vai colocando aí material nesse drive, vai alimentando esse material aí, né? De uso comum. Bom, gente, então, fico por aqui, então. Só encerrar compartilhamento. Desejar a vocês aí uma boa quinta-feira, um bom restinho de semana, um bom final de semana. Mais uma vez, gente, se cuidem, tá? Cuidem de quem está próximo de você. E um grande abraço e até daqui 15 dias. Tchau, tchau, pessoal.